E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Bruna Pinotti, nós estamos estudando Direitos Humanos. E na aula de hoje eu vou falar de um tema bem interessante, que é o tema da responsabilidade internacional dos Estados. Provavelmente no seu edital aparece aí com este título, Direitos Humanos e Responsabilidade do Estado. E o nosso objetivo, em síntese, é estudar como que os direitos humanos, quando são violados, podem acarretar a responsabilização de Estados na esfera internacional. Basicamente, nós vamos entender um pouco melhor como que funciona os sistemas de proteção de direitos humanos, especialmente os sistemas regionais e o sistema internacional das Nações Unidas. A nossa ideia é entender o que são essas organizações internacionais e como que essas organizações operam para responsabilizar Estados quando esses Estados cometem violações de direitos humanos. Quer dizer, digamos que uma vez que um Estado faz parte do sistema de proteção, caso o Estado viole os compromissos que ele assumiu diante desse sistema, ele poderá ser responsabilizado por não ter cumprido com esses compromissos, tá? Nós vamos estudar em detalhes essas questões. E depois de entender de forma ampla como que isso se opera, eu vou estudar com vocês alguns princípios que vão reger a responsabilidade do Estado e vou estudar também com vocês quais são os principais órgãos dos sistemas de proteção que se prestam a promover a responsabilização dos Estados, beleza? Bem, vamos lá então. Primeira coisa que eu quero estudar com vocês é a lógica a respeito das organizações internacionais, tá bem? Então, nós temos que entender primeiro como que essas organizações internacionais operam, e uma vez que a gente entenda isso, como as organizações internacionais operam, fica mais fácil da gente entender como que um Estado pode ser responsabilizado caso ele viole uma norma de direitos humanos. Então, basicamente, o que é uma organização internacional? É uma associação de sujeitos de direito internacionais. É uma associação de sujeitos de direito internacionais. Veja bem, uma das noções que funda a concepção moderna de Estado é a noção de soberania. Então, se torna automático, principalmente a partir do período de ascensão do absolutismo, mas até os dias de hoje, a associação da expressão Estado com os seguintes elementos. Com o elemento presença de povo num determinado território e que se institui um governo. E este governo é um governo que exerce soberania sobre este território e sobre este povo. Sabemos nós que, conforme evoluiu a concepção de direitos fundamentais, a gente passa a enxergar que este papel da soberania do Estado tem limitações, uma vez que o Estado ele não pode ser soberano a ponto de ir contra os direitos daqueles em prol do qual ele é constituído, o povo. Então, eu constituo o Estado para proteger os direitos do povo, e o povo que dá legitimidade para o governo. Essa é a concepção contratualista de Rousseau e que acaba inspirando as democracias no mundo contemporâneo. Veja bem, mas qual é a noção de soberania? Quando um país fala, eu sou soberano. Primeiro, vamos imaginar, eu imagino que uma cidade é soberana? Ou que um determinado estado é soberano? Claro que não. Quando a gente teve movimentos, por exemplo, a Revolução Farroupilha, porque os estados do Sul queriam declarar independência, o que eles clamavam era isso, eles queriam ter soberania em relação ao Brasil, não conseguiram, tá? Então, a noção de soberania é uma noção de centralização de poder. Então,
eu tenho o Estado-nação e este Estado-nação ele é soberano. Esse Estado-nação, ele se situa em determinado território, então ele tem fronteiras territoriais bem definidas e neste território exerce o poder sobre o povo por meio do governo. Por isso que os elementos do Estado moderno são povo, território e governo. E a consequência é, o Estado moderno se funda no modelo de Estado-nação e o Estado-nação, que está restrito a um território e a um determinado grupo de cidadãos, é um Estado que tem soberania. Agora, conforme vai evoluindo a nossa compreensão acerca do papel do Estado e conforme vão se ampliando as possibilidades de fluxos de negócios, fluxos comerciais, fluxos de relações entre os estados, a gente começa a perceber o quê? Não adianta nada um país ser absolutamente soberano, porque se esse país for absolutamente soberano e fizer o que ele quiser, ele pode prejudicar a existência do mundo todo. Então, conforme vai se fundando a concepção de direito internacional dos direitos humanos, a gente vai pensar no quê? Bem, eu tenho aqui o planeta, e o planeta tem, de fato, cada um dos seus territórios. E cada nação, se vocês estiverem rindo da minha América, tô vendo, hein? E cada nação tem a sua soberania, tá? Tem a sua soberania. Dentro da Europa, aqui, os diversos países, todos eles são soberanos. Tá? Então, cada país exerce uma parcela da sua soberania dentro do seu território. A gente, inclusive, chama esse poder-dever que o Estado tem para dizer o direito de jurisdição. Então, dentro do seu território, o Estado, ele tem o poder de estabelecer as normas e forçar a aplicação dessas normas aos seus cidadãos. O Estado, ele detém o poder coercitivo, uma vez que ele legisla, ele aplica a lei e ele executa as leis. Veja, então a noção de soberania está estritamente relacionada à noção de jurisdição. E, em regra, cada país exerce jurisdição sobre o seu território. Então, o Brasil, ele decide sobre essas questões que sejam de interesse pertinentes ao Brasil, no âmbito brasileiro. E por aí vai. Mas as relações se tornam muito mais complexas a partir do experimento dos movimentos de globalização e até um pouco antes, né? A gente muitas vezes associa a globalização com o crescimento das tecnologias e não é bem isso. A globalização começa antes, quando eu começo a ter relações entre os estados e essas relações vão se intensificando e se tornam parte essencial da vida desses estados. Quer dizer, um estado ele não sobrevive isolado no mundo, nem economicamente, nem em nenhuma forma. Existe uma importância acerca das relações diplomáticas que os estados estabelecem entre si. Então, por exemplo, para o Brasil, é bom a gente ter relações diplomáticas, facilita as nossas relações comerciais, traz investimentos, faz com que o brasileiro consiga se integrar no mundo, tudo isso é bom. Então, ao mesmo tempo que se tem soberania, surge o reconhecimento que é importante ter relações entre os países, que esses países precisam se relacionar na esfera internacional. Mas veja, quem que se relaciona na esfera internacional? Quem que representa o país? É a parte diplomática, e esta parte diplomática, ela é exercida pela União. Tá? Então, a personalidade jurídica de direito internacional só é sujeito de direito internacional o Estado-nação. Então, quando a gente pensa em sujeitos de direito internacional, estamos falando de pessoas jurídicas de direito público internacionais e o Estado-nação é que é este sujeito.
Não é um município ou um outro estado, mas apenas o país, a União, que representa o país internacionalmente. Então, o Brasil, ele é representado internacionalmente pela União. É a União que faz todo o papel diplomático no âmbito das organizações internacionais. Tá bem? Uma vez que vocês entendam isso, eu preciso que vocês entendam o quê? Que, da mesma forma que o Brasil está representado como um Estado nessas organizações internacionais, que são uma associação de sujeitos de direito internacional, também os outros países estão. Então, você veja, as Nações Unidas contam com mais de 190 nações. Se eu não me engano, são 193, mas dá o Google aí, não é isso que vai cair na sua prova. O negócio é, cada Estado-nação tem a sua representação dentro da organização internacional. O que nós podemos dizer a partir daí é que a organização internacional é um espaço para o estabelecimento de relações diplomáticas. Os países, eles vão ter representantes diplomáticos e dentro dessas organizações internacionais, eles irão negociar. Eles vão fazer acordos. E esses acordos, eles podem ter diversas naturezas. Podem ser acordos de cooperação criminal, podem ser acordos de natureza comercial, ou acordos para que se estabeleça um denominador comum a respeito de um objeto X. Por exemplo, direitos humanos. Então, para que os estados tenham consenso a respeito dos direitos humanos, eles, dentro dessas organizações internacionais, promovem discussões em busca desse consenso, e o ponto alto desse consenso é quando esses estados assinam tratados internacionais, porque o tratado internacional representa um compromisso coercitivo desses estados com o respeito daqueles direitos. Então, quando nós pensamos numa organização internacional, meus queridos, a gente tem que lembrar do seguinte: uma vez que eu faço parte da organização internacional como um Estado-nação, eu estou concordando em limitar a minha soberania. Eu vou criar limites à soberania dentro da organização internacional. Vamos imaginar o seguinte, eu gosto de dar o exemplo do casamento porque, para mim, é exatamente o que é, mas a gente pode pensar em outros também. Quando eu estou solteiro, existem regras que regem a minha vida, mas, a princípio, violar essas regras não são violações jurídicas. Então, assim, o namorado que trai a namorada, qual é a consequência que isto gera? Nenhuma, né? Chifre, não, mas chifre não é consequência jurídica. Então, a namorada que trai o namorado, tá ali, ó. Ok, você termina o relacionamento, segue adiante. Agora, quando você tem um casamento, eventualmente uma traição pode até significar atribuição de culpa ao outro pelo fim do relacionamento, pode acarretar danos morais. Em determinados pactos antinupciais, a traição gera consequências jurídicas, como multas, entre outras. Vocês percebem que o solteiro, ele tem uma situação ali que, por mais que você saiba que existem ali compromissos e tal, você não está fazendo parte do jogo ainda. Agora, quando você entra no clube dos casados, você assume ali um compromisso jurídico que gera consequências jurídicas quando violado. É a mesma coisa a organização internacional. O país está lá, sou soberano, beleza? Soberano, ok. Só que ser soberano não é tão bom. Da mesma forma que a gente se casa porque a gente não quer ficar sozinho e chega uma hora que a gente quer encontrar alguém para dividir nossa vida, o Estado sabe que ele precisa dos outros Estados e ele precisa estar nesse ambiente de relações diplomáticas se ele quiser crescer nesse mundo globalizado. Então, ele vira e fala, vou assumir o compromisso. Ele entra na organização internacional. Quando um país assina um tratado para fazer parte de uma organização internacional,
ele está firmando compromissos com aquela organização. Ele está dizendo, concordo com a organização, reconheço a legitimidade dessa organização, estou disposto a fazer esforços para cumprir com compromissos dentro dessa organização. Então, a noção é que eu limito a soberania em razão dos compromissos assumidos na esfera internacional. Mesma coisa, você quer fazer parte de um clube, você vai aceitar a regra desse clube. Por quê? Você está assumindo um compromisso e esse compromisso que te dá a sensação, e mais do que isso, de fato te dá pertencimento. Então vejam, eu preciso relativizar a soberania, porque senão como que eu vou fazer parte de uma associação de sujeitos que está em busca de consenso? Quando você está buscando consenso a respeito de uma questão, você naturalmente vai ter que fazer o quê? Concessão. Não é mesmo? Então, quando tem o casal brigando, se um e o outro não fazem concessão em alguma medida, você vai ter o quê? Ruptura. É a mesma coisa o Estado quando ele entra na organização internacional. É a mesma. Então, ele sabe que ele vai ter que fazer concessões. E essas concessões são justamente limitações à sua soberania. Então, a soberania dos países, no contexto dos direitos humanos, não é absoluta. Grava isso, a soberania dos países no direito internacional dos direitos humanos não é absoluta. Isso é muito importante. Por que, gente, que isso é muito importante? Porque pode parecer uma ideia surreal você responsabilizar um país por uma violação de direitos. Não parece uma ideia surreal? Porque na nossa concepção fechadinha de direito, a gente enxerga a figura do Estado como uma figura que impõe a lei. Não uma figura que será responsabilizada por um sujeito de fora por ter violado a lei. Isso não parece um negócio que viola um pouco o conceito de soberania? Inclusive, muitos conservadores, né, eu não faço parte deles, mas todos os políticos conservadores, eles batem muito nessa tecla de retomada da soberania. E para isso eles não querem se sujeitar às organizações internacionais. Vou dar um exemplo, o Reino Unido deixando a União Europeia. Representa muito desta onda de pensamento conservador que começa a questionar essa limitação da soberania dentro de uma organização internacional. Fala assim, não, eu não quero mais isso, porque eu quero ser um Estado mais soberano, independente, fazer o que eu quiser e não me subordinar a esta estrutura supranacional, que está além do Estado-nação. Assim fica mais fácil entender o que foi o tal do Brexit, que a gente abre o Jornal Nacional e está lá falando o Brexit e a treta do Brexit. Por quê? Porque quando o país entra na organização internacional, ele se torna um contribuidor financeiro da organização e essas contribuições financeiras também geram contrapartidas para ele. Então, redução de embargos, redução de impostos, de taxações, livre circulação, por exemplo, de estudantes. Aí, quando o país vira e fala, não vou mais fazer parte deste rolê, beleza que ele não vai mais ter que dar dinheiro, injetar dinheiro na organização, mas ele também vai perder os benefícios. Qual era a treta do Brexit? O pessoal brinca que era a negociação dos termos do divórcio. Porque a associação que eu faço de organização internacional com casamento é uma associação que todo mundo faz. Então, quando o Reino Unido foi sair da União Europeia, foi quase que um acordo de divórcio ali, porque tinha que decidir o que o Reino Unido iria ganhar e perder, quanto que ele iria tomar de prejuízo. Vejam, esse movimento é um movimento que vai na contramão do que a gente vê hoje no direito internacional dos direitos humanos. Por que eu falo que vai na contramão? Porque a tendência é dos países se agregarem cada vez mais nessas organizações internacionais
e firmarem cada vez mais compromissos dentro dessas organizações internacionais. Um exemplo que eu dou, que está na nossa realidade hoje, é da postura da Organização Mundial da Saúde como controladora da pandemia global de coronavírus. Então, repara, a OMS é uma organização internacional que reúne representantes de todos os países, é uma associação de sujeitos de direito internacional, e lá eu tenho discussões, inclusive pesquisas que estão sendo patrocinadas e uma fiscalização quanto a essas pesquisas, porque a OMS está ali. Beleza, tem uma centena de indústrias farmacêuticas pesquisando a vacina aqui. Saiu a vacina, a OMS vai interferir. Peraí, ó, quantas doses vão ser? Isso vai ser distribuído para quem? Isso daí tem que chegar para os países subdesenvolvidos. Esse valor não pode ser abusivo. Vocês entendem que a tendência mundial é da centralização nas organizações internacionais e, por consequência, a soberania vai cada vez mais sofrer golpes e não vai ser vista de forma absoluta. Quando eu não vejo a soberania de forma absoluta, isso gera, por consequência, a possibilidade de responsabilizar um Estado quando ele comete uma violação de direitos humanos. Eu posso responsabilizar. Eu vou responsabilizar o Estado que viole direitos humanos na esfera das organizações internacionais. Então, vejam, eu saio daquela tendência centralizadora nos Estados-nações e eu passo a ter uma tendência de países que se organizam em associações e eu dou o nome a essas associações de organizações internacionais. Essas organizações internacionais, por si só, têm também personalidade jurídica, porque a carta que cria a organização internacional lhe confere personalidade jurídica de direito internacional e permite que essa organização se relacione com os outros sujeitos de direito internacional, que são os Estados-nações, tá? Uma vez fixado isso, dentro da organização internacional, vão ser estabelecidas obrigações positivas para os Estados. Por que que eu vou criar obrigações para os Estados? E vou responsabilizar os Estados que não cumpram com estas obrigações. Então, direitos humanos são compromissos e obrigações dos Estados. Tá bem, gente? Pensa assim comigo. Dentro de cada organização vão ser criados sistemas jurídicos e esses sistemas jurídicos vão trazer essas obrigações dos Estados. Eu tenho dois tipos de normas de direitos humanos. Quem acompanhou minha aula de estrutura normativa, eu falei a respeito disso. Eu tenho normas soft law, essas normas soft law, elas não são propriamente compromissos, tá? Porque elas não são coativas. Com uma única exceção, que são as normas de jus cogens, aquelas que adquirem coatividade devido à alta importância do seu conteúdo. Aí eu tenho os compromissos, que são de fato compromissos, o hard law. Essas normas de hard law, elas são coativas. Mas elas são coativas para todos os estados? Não. Elas são coativas para os estados que concordarem com elas. Concordar, leia-se, ratificar o compromisso,
reconhecendo a competência de determinado órgão. Elas são coativas, isso significa que um Estado que viole essas normas pode ser responsabilizado. Professora, por que um Estado vai querer assumir um compromisso desse? Gente, como eu disse, relação diplomática no mundo hoje é uma necessidade, Não dá para um país viver isolado, sozinho. Eu diria que o único país do mundo que tem força para impor a sua soberania e se recusar a assumir compromissos mais fortes, embora exija dos outros estados que assumam, são os Estados Unidos. Porque eles têm tamanho poderio econômico e eles praticamente financiam as organizações internacionais, sem o dinheiro deles esses sistemas não funcionam, que eles colocam numa postura que eles estão lá, fazem parte, mas na hora de assumir o compromisso, na hora H, eles costumam dar para trás. Foi considerada uma vitória gigantesca quando o Acordo de Paris, no ano de 2015, foi firmado pelo governo Obama. Foi um compromisso histórico dos Estados Unidos, se colocando na postura de se sujeitar à responsabilização, caso não cumprisse com o compromisso de redução da emissão de gases de efeito à camada de ozônio. E aí nós vimos, dá para trás, ganha a eleição o governo conservador, que é adepto dessa concepção de queremos mais soberania, mais independência, não queremos compromisso internacional, e o que os Estados Unidos fizeram e tem feito é a retirada do Acordo de Paris. Não quero esse compromisso mais. Então, aquilo que foi um avanço, hoje representa um retrocesso. Por quê? Porque assumir um compromisso diante de uma organização internacional é algo sério, porque te permite a responsabilização. Eu acredito que tudo isso que eu falei até agora serve para vocês entenderem, então, o básico, o seguinte, que é: organizações internacionais criam sistemas jurídicos que permitem responsabilizar estados por violações de direitos humanos. Agora, um elemento tem que se fazer presente nesse cenário. Qual é o elemento? O elemento da voluntariedade. Só faz parte da organização internacional o Estado-nação que quer. Ele não é obrigado, gente. Ele não é obrigado a fazer parte. Então por que quase todos fazem, ou praticamente todos fazem? Eles fazem porque eles precisam das relações diplomáticas. Eles precisam daquilo, tá? Veja bem, e aí uma vez que ele entra nessa organização, ela cria toda essa estrutura jurídica que permite a responsabilização dos estados quando eles cometam violações de direitos humanos, tá? Veja bem, então nós vamos anotar a seguinte perspectiva, tá? Então, dentro de uma organização internacional, existe uma estrutura normativa onde estão estabelecidos compromissos dos estados. Hoje nós alcançamos um novo patamar no mundo dos concursos em Goiás. O maior evento de revisão aqui na capital, em Goiânia. Aquele que já é uma grande referência nas carreiras policiais, hoje também passa a se tornar referência nos concursos de carreiras administrativas. Eu tenho que agradecer a todos os alunos que ao longo dos últimos anos confiaram no Instituto Dom Souza, permitindo que chegássemos até aqui e passássemos também a ser referência na carreira administrativa.
onde estão estabelecidos compromissos dos estados, compromissos esses assumidos voluntariamente. O Estado assumiu o compromisso porque quis, assumidos voluntariamente, tá bem? Compromissos assumidos voluntariamente pelos Estados e que, caso sejam descumpridos, poderão gerar responsabilização. Veja, quando eu digo que uma pessoa vai ser responsabilizada por algo, quer dizer que eu vou aplicar uma sanção, não é? Então, você vai ser responsabilizado, você vai ter uma espécie de sanção. Quando uma pessoa é responsabilizada na esfera civil, a principal sanção que vem é o dever de indenizar. Paga grana para diminuir ou excluir o prejuízo que você causou. Beleza? No sistema penal, eu já enxergo outra coisa. Eu falo assim, não, a pessoa vai ser responsabilizada na esfera penal, ela vai cumprir uma pena. Essa pena pode, nos casos leves, ser uma pena simplesmente de multa, ou pode ser uma pena de reclusão ou detenção. Vai recair sobre a pessoa dela. Na esfera administrativa, a responsabilização já gera outros efeitos, não é? Na esfera administrativa pode gerar uma exoneração, uma perda de contrato, uma rescisão contratual. Tudo isso é uma consequência administrativa da conduta. E os estados, como que funciona esse sistema, pessoal? Bem, nós temos que imaginar o seguinte, que existem várias formas de você responsabilizar um Estado. E vão de formas mais leves até chegarem a formas mais avançadas, tá bem? Então, o que é feito no caso extremo? O caso extremo que está aqui nessa ponta. Vamos imaginar aqui uma linha em que a gente vá do mais leve para o mais grave. O mais grave seria a intervenção direta. Inclusive intervenção militar. Mas, por que eu falo que isso é o mais severo? Porque é o que mais viola a soberania. É virar e falar o seguinte, você está cometendo violações de direitos humanos, eu vou entrar aí e vou impedir. Preciso dizer que a ONU não gosta nem um pouco dessa alternativa? Para essa alternativa ser aprovada, você precisa de consenso entre os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança. 2 deles são Estados Unidos e Rússia. Nunca há consenso. Nunca. Estados Unidos e Rússia só concordaram uma vez na existência, que foi quando eles viram que ia perder para a Alemanha. Eles não concordam e seguem discordando desde então. Então, essa opção, que é a opção mais extrema, que é a intervenção direta, que é a mobilização da força militar dos Estados-nações para entrar numa nação e impedir a violação de direitos humanos, isso daqui praticamente nunca vai acontecer. Está previsto no sistema? Tá, gente. É permitido. Tem um órgão, inclusive, que está lá para decidir sobre esse tipo de matéria, o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Agora, vocês concordam comigo que é uma solução extrema? É extrema. Porque não existe nada mais ofensivo à soberania de um Estado do que você entrar à força no território e mudar as coisas na marra. Então, isso tem que ser exceção, é excepcional. É possível, mas é excepcional, extremamente excepcional. Bom, então beleza, já vi que isso não vai fazer. Quais são as outras coisas que podem eventualmente sim acontecer? Bem,
Não tão grave quanto a intervenção direta são as possibilidades de imposição de sanções internacionais. A principal delas é a sanção de embargo econômico. Corte de relações diplomáticas. Galera, isso a gente já vê acontecer mais vezes. Vou dar um exemplo, postura recente do Mercosul com relação à Venezuela. A imposição de embargos econômicos, você para de enviar bens de consumo para o país, você corta o envio desses bens de consumo, você gera uma situação difícil no país, para que o país, se vendo numa situação difícil, se veja obrigado a voltar a cumprir seus compromissos de direito internacional. Então, isso daqui é grave, mas você não faz uma intervenção direta. É nisso que a gente chega nos casos mais graves, geralmente no âmbito da ONU, tá? Então, a ONU, ela nunca, desde que ela foi criada, ela nunca votou por intervenção militar direta, mas ela já estabeleceu várias vezes embargos econômicos, de criar sanções que gerem uma dificuldade para o país no cenário internacional. Então, amigo, você não vai cumprir o compromisso? Não, não vou, sou soberana. Eu falo assim, então beleza, fica aí com a sua soberania, mas eu vou ficar aqui com os meus bens de consumo essenciais, não vou mandar para você. Eu não vou receber produto seu. Você tem o quê? Petróleo? Fica aí com o petróleo. Não me interessa seu petróleo, eu compro do outro, não compro o seu. Nenhum país da organização vai comprar o seu. Você vai ficar afogado com petróleo e sem bens de consumo. Entenderam a lógica? Isso acontece no direito internacional, beleza? O que mais que vai acontecer também no âmbito do direito internacional? A gente tem a possibilidade do constrangimento internacional. Mas essa vem antes da que eu vou colocar agora, tá? Essa que é exatamente o coração da aula de hoje, e é sobre ela que eu vou falar um pouco mais, que é a responsabilização jurisdicional. Como assim responsabilização jurisdicional? Lembra que eu falei que cada Estado-nação exerce jurisdição? Da mesma forma, dentro de organizações internacionais, há exercício de jurisdição. Então, organizações internacionais podem e possuem órgãos jurisdicionais dentro delas. Esses órgãos jurisdicionais têm poder de sentenciar. Eles sentenciam, tá bem? Como assim sentencia? É sentença condenatória. Estou condenando o Brasil por ter violado direitos humanos neste caso. Por isso. Brasil, você é obrigado a indenizar a vítima em X. Brasil, você tem que assumir os seguintes compromissos e cumprir com esses compromissos. Gente, os órgãos jurisdicionais, só existe um por sistema, tá? Eu vou dizer para vocês quais são os 3 órgãos jurisdicionais que o sistema tem. No sistema da ONU, a gente tem a Corte Internacional de Justiça, a CIJ, tá? No sistema da OEA, da Organização dos Estados Americanos, a gente tem a Corte Interamericana de Direitos Humanos. No sistema do Conselho da Europa, esse aqui está parecendo mais um mudo que o do Conselho da Europa. No sistema do Conselho da Europa, a gente tem o Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Esses órgãos são jurisdicionais. Por serem jurisdicionais, eles sentenciam. E nessa sentença se estabelece a responsabilidade do Estado. Essa responsabilidade, ela pode ter várias abordagens. Então, por exemplo, uma abordagem óbvia, indenização
da vítima. Ou dos seus familiares, que seja. Grana. Pague. Brasil, pague. Outra opção é o uso de outras medidas, que são chamadas de medidas de reparação, propriamente ditas. Pode envolver, por exemplo, adotar certas medidas legislativas. Pode ser adotar medidas legislativas. Pode ser fazer um ato público de reconhecimento da violação. Você tem várias possibilidades aí, tá? Essa parcela, que é a parcela da grana, essa sentença internacional, ela tem força no ordenamento jurídico do país que assumiu o compromisso. Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando o Brasil é condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, e nessa sentença se estabelece a indenização, o Brasil, ele vai ter que pagar a vítima. Se ele não pagar voluntariamente, essa vítima pode entrar com uma execução na Justiça Federal e vai ter que haver pagamento. O STJ, inclusive, firmou um entendimento pacífico, no sentido de que essa sentença internacional que fixa a indenização, ela não é uma mera sentença estrangeira, então ela não precisa passar por homologação perante o STJ. Não precisa de exequatur, não precisa. Vai direto para a Justiça Federal, execução direta. Então anota isso aí no seu caderno. Execução direta. E essa execução direta aqui no Brasil é direto na Justiça Federal. Não passa pela STJ, porque não exige exequatur. Beleza? Essas outras medidas de reparação, elas não podem ser executadas no ordenamento interno pelo sistema de justiça, mas caso elas não sejam cumpridas, elas podem gerar o reconhecimento diante da Assembleia Geral do Estado para que sejam impostas outros tipos de sanções internacionais. Então, o que a gente tem quando um órgão jurisdicional condena um país? No que se refere à grana que ele manda pagar, a vítima entra na justiça do país e cobra o dinheiro, caso o país não pague voluntariamente. E no que se refere às outras medidas que determinar, por exemplo, mudar uma lei, adotar uma ou anular uma sentença, no que se refere às outras medidas, se o Estado não cumprir, o órgão jurisdicional comunica à Assembleia Geral da organização e a Assembleia Geral vota a imposição de uma sanção internacional, por exemplo, um embargo econômico. Tá bem? Vou desenhar um caso aqui meio maluco para vocês, tá? Então, vamos supor que uma determinada comunidade indígena do norte do país entre na Comissão Interamericana de Direitos Humanos com uma ação pedindo a responsabilização do Estado brasileiro e a comissão veja motivos para levar este caso para a Corte Interamericana. A Corte Interamericana vai e condena o Brasil. Condena o Brasil a indenizar aquele grupo indígena que sofreu prejuízo, e aí este grupo pode cobrar a grana na Justiça Federal caso o Brasil não pague, e condena também o Brasil a comprovadamente adotar uma política pública de prevenção à violação de direitos ambientais dessas comunidades indígenas, por exemplo, criando um plano ostensivo para reduzir o desmatamento da Amazônia. E o Brasil caga para essa decisão, não cumpre. O Brasil não cumpre, o que a Corte pode fazer? Informa a Assembleia Geral da organização, a Corte Interamericana ela pertence à OEA, então informa a Assembleia Geral da OEA e fala, Assembleia, vota uma sanção para ser imposta contra o Brasil.
O Brasil vai ser sancionado porque não cumpriu a sentença. É igual quando você é sentenciado e você não cumpre o que está determinado na sentença, o que acontece? Parte-se para execução. Aqui é a mesma coisa. Não cumpriu, parte para execução. No que se refere à grana, a execução se dá dentro do país, é interna. No que se refere a outros aspectos, essa execução vai se dar de forma externa, dentro da própria organização internacional, acarretando a imposição de sanções internacionais, principalmente medidas de embargo econômico. Tá bem? Bom, o que mais eu tenho de possibilidade? Além da responsabilização jurisdicional, é possível que eu tenha a responsabilização não jurisdicional. Essas responsabilizações não jurisdicionais, elas não têm o caráter de sentença, elas têm o caráter de recomendação. Recomendação. Quer dizer que o país pode cumprir ou não, ele escolhe. Só que se ele não cumprir, pode-se dar o próximo passo, buscar a jurisdicional. Tá bem? Então, você tem órgãos como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos que pode recomendar que o Brasil adote uma certa postura. E o Brasil pode escolher adotar e cumprir essa recomendação ou não. Ele vai estar sendo responsabilizado, mas não por uma sentença, e esta decisão, portanto, não tem força coativa, mas é uma recomendação que se veria por bem ser cumprida. Tá? Vou dar exemplo para vocês no próximo bloco de aula, tá? Galera, além da responsabilização não jurisdicional, eu também tenho a possibilidade de constrangimento. Então, eu tento fazer o Estado passar um pouco de vergonha, né? Eu dou uma bronquinha, mas eu não aplico nenhuma sanção. Esse constrangimento é muito comum ele se dá por meio de relatórios. Então, por exemplo, vem um órgão, vou dar um exemplo mesmo. Vem o Conselho de Direitos Humanos aqui no Brasil para ver como está a situação das prisões. E aí, vendo que está um caos, coloca lá no relatório, olha, o Brasil não está cumprindo com os parâmetros das regras mínimas, isso é muito feio, isso é muito ruim. E fica meio que por isso mesmo, entendeu? Qual é o efeito negativo que isso gera? Meio que faz a gente parecer feio. Igual quando a mãe da gente dá bronca na gente na frente dos nossos amigos. Às vezes é ruim, mas a gente sabe que não é tão ruim quanto ficar de castigo. Sacaram? A lógica é essa, tá? Então, o constrangimento é aquele negócio mais suave, tipo, ô país, olha, você faz parte da organização, você não podia estar agindo dessa forma. A gente vai aqui falar para todo mundo que você está agindo errado. Vou contar para o teu pai. É essa a lógica, sacou? Então, isso é meio que leve, não é uma responsabilização. É só um apontamento, eu tento ali dar uma recomendação, faço um acompanhamento do caso, falo, ô, tá errado o trem aí, hein? Toma cuidado. Sacaram a lógica? É essa. Tá? Isso é o mais leve que vai acontecer quando um país comete uma violação de direitos humanos. Prof, agora eu quero que você responda a pergunta que eu acho que é a chave, hein? Quando que cada uma dessas medidas vai ser tomada? E a minha resposta é depende. Depende por quê? Porque olha aqui em cima como eu coloquei que o compromisso tem que ser assumido voluntariamente. Significa que para que um órgão possa responsabilizar o país, esse órgão precisa ser reconhecido pelo país. Vou dar um exemplo. Estados Unidos fazem parte da Organização dos Estados Americanos, mas não reconhecem a competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Significa o quê? Basicamente que os Estados Unidos não podem ser responsabilizados por violações de direitos humanos nas Américas, não em termos jurisdicionais. Outro
exemplo, o Brasil não reconhece competência da Corte Internacional de Justiça. Apenas em alguns casos incidentais, que são acordos diplomáticos bilaterais. Por exemplo, entre Brasil e Itália, o caso Cesare Battisti estava sendo levado à corte devido a um acordo bilateral entre Brasil e Itália. Mas, em regra, o Brasil não reconhece a competência da Corte Internacional de Justiça. O Brasil pode ser julgado pela Corte Internacional de Justiça? Pode sentenciar o Brasil? Em regra, não. Em regra, não. Tá? Então, se o país não reconhece a competência, gente, para encerrar aqui nosso conteúdo, se o país não reconhece a competência, isso significa que ele não vai poder ser responsabilizado. Ele precisa reconhecer. Da mesma forma, os órgãos não jurisdicionais. Os órgãos não jurisdicionais só podem apreciar denúncias de violação por direitos humanos se o país reconhecer a competência para que ele faça essa apreciação. Se o país não reconhece a competência, o órgão não pode apreciar. Não pode. Por quê? Considerando que ser responsabilizado viola a questão da soberania, ou pelo menos limita a soberania, essa limitação tem que se dar em caráter voluntário, o que significa que se o país não quiser se submeter, ele não se submete. Prof, mas por que ele vai ser idiota e se submeter? Mesma resposta de sempre, porque pega bem na fita, porque é legal, porque um país comprometido internacionalmente é valorizado para estabelecer relações comerciais, porque isso deixa o país bem na fita e ficar bem na fita no cenário internacional globalizado é top. Basicamente isso. Então tá, eu vou encerrar agora a nossa primeira aula de responsabilização e na nossa segunda aula eu vou falar a respeito dos requisitos para que um país seja denunciado nos sistemas de proteção e dos órgãos que compõem esse sistema. Belezinha? Então até o nosso próximo encontro. Tchau!